Amém? 1 Timóteo capítulo 5, verso número 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos ler novamente todos juntos? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. amém. Nós vemos então um pouco a respeito dessa verdade no domingo passado, e nós dissemos que não adianta você ter êxito, não adianta você ser bem sucedido na sua vida profissional, na sua vida secular, na sua vida social, se no seu lar, se a sua família for sempre uma prova do seu fracasso. O verdadeiro sucesso, nós vimos que ele deve começar dentro dos nossos próprios lares, dentro então da nossa família. Nós vimos também que Davi teve grandes momentos ruins na sua vida. Nós vemos que a atitude dele para com Betseba, quando ele adulterou e cometeu aquele ato de adultério, que aquilo atingiu toda a sua família. Quando o profeta então veio a ele e disse que a espada não se apartaria, da sua casa, quando o profeta disse então a Davi que por conta daquela atitude ele teria problemas, por conta daquela sua negligência, o profeta disse a Davi o seguinte, o profeta Samuel: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa um mal contra ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante ti. Então nós vimos que por conta de todas essas atitudes ruins que Davi teve, nós vimos que ele teve filhos rebeldes. Nós pensamos a respeito de alguns filhos que Davi então teve. Nós vimos a respeito de Amon. Nós começamos a pensar a respeito de Amon, como foi então a questão de Amon, o filho de Davi. Nós vimos que ele teve filhos com várias mulheres, com Ainoã ele teve Amon, que era o seu filho primogênito, com Maca ele teve Absalom e Tamar, e nós vimos que depois, com o tempo, Amon ele pegou e cometeu incesto, se deitando com a sua própria irmã. Nós vimos também que Absalom, que era irmão de Tamar e meio-irmão de Amon, tirou então a vida de Amon. Nós falamos também que no final da sua vida, mais adiante, Salomão, que assumiu o lugar de Davi, acabou então matando Absalom. Nós vemos que por conta da sua negligência no lar, Davi não deixou um bom legado para os seus filhos. Nós sabemos que nós não tínhamos conhecimento acerca de como Deus queria que nós conduzíssemos a nossa família. Nós sabemos que nós não tínhamos conhecimento acerca de Deus, mas nós sabemos que agora que conhecemos a Deus, que conhecemos a vontade de Deus, nós temos consciência e sabemos que o maior tesouro que Deus tem deixado para nós é a nossa família, é o nosso lar. E nós temos grande responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos, não só de ensinar o que é correto, mas também de ensinar com bons exemplos, com boas condutas. Nós temos essas responsabilidades que Deus tem nos dado. Nós vimos que Davi, então, nós vimos no domingo passado, que ele fracassou na formação cultural, e espiritual dos seus filhos, porque Israel, mesmo na questão cultural, ele era diferenciado dos povos que o cercavam. Nós também vimos que Davi, ele transgrediu a lei do Senhor, não só na questão do pecado com Betseba, mas também nós vimos que Davi ele teve várias mulheres, sendo que Deus sempre pediu e ensinou a monogamia, que cada um tivesse uma mulher, que cada mulher tivesse um esposo. Nós sabemos que existem alguns personagens bíblicos que tiveram mais de uma mulher, mas nós sabemos também que Deus nunca, jamais aprovou tal conduta. Então nós vimos que Davi, ele se deixou influenciar pelo mundo que o cercava. Nós dissemos que naquela época, as pessoas que eram grandes monarcas, e que eram pessoas pagãs, todos eles tinham mais de uma mulher. Então Davi seguiu então o costume daquele povo que o cercaram, porque era conveniente então a ele, que ele então se comportasse dessa maneira, conforme o costume daqueles homens que estavam ao seu redor.
Nós vimos que ele fez aquilo que realmente lhe traria alguma vantagem. E nós vimos também que Davi, ele deveria ter formado, né, uma família estruturada dentro da palavra de Deus. Davi ele deveria, como nós devemos, amar os nossos filhos. Amar os nossos filhos suficientemente a ponto de realmente nos doarmos a Ele. Se for preciso, abrir mão de direitos e privilégios em favor dos nossos filhos. Nós vimos que não foi isso que Davi fez. Nós vimos que Davi fracassou então na formação dos seus filhos. Cultural, comportamentalmente, espiritualmente, e isso trouxe tragédia para dentro da casa de Davi. Irmãos, isso é fato. Se nós não tivermos um comportamento correto diante de Deus, e não procurarmos conduzir as nossas vidas, nós que somos pais e somos cabeças de nossos lares, nós traremos muitos males para dentro do nosso lar, se não nos comportarmos da maneira que agrada a Deus, da maneira que Deus espera realmente que nós nos conduzamos dentro da sua vontade. Então Davi, ele fracassou de várias maneiras. Uma das maneiras foi não impondo limite aos seus filhos. Hoje a gente vive uma pressão muito grande do mundo nos nossos lares, de maneira que o mundo pressiona você e tenta colocar na sua cabeça que você não pode corrigir o seu filho, porque você vai estar talvez oprimindo a criança, que ele pode trazer um reflexo mais tarde. A Bíblia diz que é justamente o contrário. Se você não corrigir, aí que você vai ter um filho mal formado, um filho que trará trabalho para você, que trará então dor de cabeça. Atualmente nós vemos realmente que isso é uma verdade para os nossos dias. Então nós vimos que Davi, ele foi um rei bem sucedido, ele teve muitas vitórias, ele teve muitas conquistas, ele ficou muito conhecido, mas Davi fracassou na criação dos seus filhos. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fracassou. E nós temos então que observar os fracassos de Davi, para que a gente não incorra no mesmo erro de fracassar nos nossos lares. Nós temos debaixo de nossas responsabilidades, falando agora aos homens, as nossas esposas e os nossos filhos. E Deus irá cobrar de nós então estas coisas. E eu queria ver um pouco mais com os irmãos então hoje, esta noite. Em primeiro lugar eu queria ver com os irmãos que Davi, ele foi um pai ausente. Um bom pai, ele acompanha os seus filhos de perto. De perto. Eu sei que nem todos têm filho aqui, mas eu creio que um dia terão. E é preciso que você faça parte da vida dos seus filhos. As pessoas hoje pensam que ser um bom pai é somente você dar comida e roupa. Na verdade não é. Nós tivemos, Davi, ele não foi um bom pai, ele foi um pai ausente. Um bom pai, ele acompanha os seus filhos de perto, ele orienta os seus filhos, inclusive em relação às suas companhias. Os irmãos se lembram do que a gente viu a respeito de Amon? A Bíblia fala lá que surgiu um amigo de Amon e deu um conselho muito ruim para Amon. Amon é o filho de Davi então mais velho. Amon foi aquele filho de Davi que violentou a sua meia-irmã. E ele fez isso aconselhado por um amigo. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então os fatos ocorridos com Amon revela que por trás daquele plano arquitetado para violentar a sua meia-irmã, havia um amigo chamado Jonadab, o qual aconselhou a Davi que cometesse então aquela atrocidade. Vamos ler essa passagem, 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13. Página 377. Amém? 2 Samuel capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim:
2 Samuel 13, do 1 ao 5. E aconteceu que, amém? Todos acharam? Amém? E aconteceu que depois disso, depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. Versículo 2. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar. Ou seja, ele estava atraído pela sua irmã chamada Tamar, a ponto de ficar doente. Sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer alguma coisa com ela. Ou seja, não lhe era permitido, estava fora do seu alcance tal relacionamento. 3. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeá, irmão de Davi, e era Jonadab um homem muito sagaz. Versículo 4. O qual Jonadab lhe disse a Amon: por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amon falou a Jonadab: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Ou seja, o plano era, ele ia se fingir de doente. Quando Davi viesse visitá-lo, ele ia dizer a Davi, para que Davi mandasse a sua meia irmã Tamar fazer comida e trazer para ele. E quando Tamar viesse trazer comida para ele, ele ia pegar Tamar à força. E foi isso que aconteceu. Mas preste bem atenção, que um fato interessante é que Jonadab, que se demonstrava ser um grande mau caráter, ele atua como um conselheiro do filho de Davi, como se fosse um pedagogo de Amon. Irmãos, é muito importante que a gente entenda e saiba quais são as companhias dos nossos filhos. Porque talvez nós estejamos em casa dando os bons conselhos e alguém por trás está destruindo tudo que nós estamos dizendo. E talvez a gente só perceba quando seja tarde demais, quando a sua filha já se envolveu com prostituição, quando o seu filho já se envolveu com drogas, no mundo do crime. É preciso que a gente acompanhe de perto. Agora eu pergunto para os irmãos: onde estava Davi, que não sabia que um dos seus filhos, o filho do rei, tinha tal amizade? Como diz mesmo Jonadab: tu és filho do rei. E um filho do rei, ele era sempre vigiado por muitas pessoas. Mas Davi não se fez presente na vida dos seus filhos. Será que havia uma abertura para diálogo entre Davi e Amon? Eu acho que não havia diálogo entre Davi e Amon. Sabe por quê? Lembra que nós lemos que quando Tamar veio até Amon e Amon tentou pegar lá na marra, o que ela disse para Amon? Por que você não pede a Davi? Com certeza não me irá negar a você. Isso mostra que entre Amon e Davi não havia diálogo. Irmãos, quando entre os pais e os filhos, quando não há diálogo, se cria um grande abismo, onde pode entrar muita coisa ruim. É muito bom ter filhos, é maravilhoso, mas é muito bom ser responsável também na vida desses filhos. Como Deus é para conosco. A Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus, recebemos o Espírito de adoção, uma vez que cremos em Cristo. Nós temos ou não temos um diálogo aberto com o nosso Pai? E é assim que deve ser para com os nossos filhos. Mas a pergunta é: onde estava Davi? Não havia diálogo entre Davi e Amon, entre Davi e os outros seus filhos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, irmãos. Efésios capítulo 6, página 1276, 1275. Entre Davi e Amon, entre Davi e seus filhos, não havia diálogo. Parece que não houve uma instrução adequada quanto ao temor ao Senhor.
Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim: e vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, em lugar disso, mas criai-o na doutrina e na admoestação do Senhor. A obrigação, o dever dos pais é criar os seus filhos na doutrina, ou seja, nas verdades da palavra de Deus, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, instruindo o filho quanto ao conhecimento das coisas concernentes a Deus, dando a eles principalmente bons exemplos. Irmãos, você não consegue ensinar ninguém se você disser uma coisa com a boca e outra com a sua conduta. Já viu falar daquele ditado que diz assim: o que você é, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É preciso que você primeiro mostre com a sua conduta, com bons exemplos, tomando cuidado para evitar que você caia em laços, para que os seus filhos caiam em má companhia, orando pelos seus filhos, para que eles se fortaleçam no caminho do Senhor, trazendo seus filhos para perto de Deus. Isso é uma responsabilidade dos pais, uma responsabilidade que parece que, ao que parece, Davi foi negligente quanto a ela. E isso não tem que ser um momento da vida, isso tem que ser uma constância, sempre instruindo os seus filhos nos caminhos do Senhor, criando os seus filhos nos caminhos do Senhor e instruindo eles sobre os meios da graça, incentivando, levando para assistir os cultos. Eu lembro muito, se a gente fosse usar como exemplo, irmãos, eu gostaria de dar como exemplo nessa questão Abraão, né? Abraão é um exemplo digno de ser imitado. Davi, o nosso personagem, não é, mas Abraão é um exemplo digno de ser imitado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, o primeiro livro da Bíblia, página 17, 18. Infelizmente, Deus não poderia dizer essa mesma coisa de Davi, que ele está dizendo aqui então de Abraão, amém? Gênesis capítulo 18, versículo 19 diz assim: porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar aos seus filhos, e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Deus falando a respeito de Abraão, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Leia de novo o versículo: porque eu o tenho conhecido, que é Abraão, e sei que ele vai ordenar os seus filhos, ele vai educar, ele vai instruir os seus filhos e a sua casa depois dele, para o quê? Guardar o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E o conselho de um sábio merece atenção. Mas será que Davi não sabia disso? Eu pergunto, será que nós não sabemos disso? Será que você não sabe disso? A verdade é que nós sabemos, mas não fazemos, não vivemos de acordo com esta verdade. Davi sabia sim, porque na mesma lei que ele havia ignorado acerca do adultério, na mesma lei, vá até Deuteronômio capítulo 6, um pouco mais adiante onde nós estamos aí, Deuteronômio capítulo 6, página 218, Davi sabia esta verdade, porque na mesma lei que ele havia ignorado no caso de Betseba, onde havia dito para ele não adulterar, onde havia dito para ele não matar, na mesma lei que havia dito para ele não cobiçar a mulher do seu próximo, na mesma lei, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 também diz: e estas palavras que hoje te ordeno, Deus está dizendo, e esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Na mesma lei
que Davi havia ignorado, havia este mandamento, de ele criar os seus filhos no caminho do Senhor. Irmãos, é fato que muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus manda para com o nosso lar. Nós relaxamos no cuidado dos nossos filhos. E mais lá na frente, quando os filhos têm vontade própria, são de maior, eles abandonam o caminho do Senhor. O que acontece? A gente se volta e fala assim: oh meu Deus, por que aconteceu isso? Por que meu filho não vai para a igreja? Como foi o seu ensinamento ao seu filho a respeito do Senhor? Como foi a sua conduta em relação a Deus para que seu filho visse, então desejasse tal vida? Muitas vezes a gente pode cair no erro de nos tornarmos desprezíveis aos olhos dos nossos filhos quanto um serviço ao Senhor. Já viu aquela história? A gente já ouviu isso no trabalho. Fala assim: eu ser crente igual aquele ali. Já viu falar isso no trabalho? Os irmãos, acham difícil acontecer isso dentro da sua casa? O seu filho fala assim: eu ser crente como meu pai, ser crente como a minha mãe. Só fica reclamando, lamuriando, só fica espraguejando, vive fazendo coisas que não condiz com o que ele está me dizendo, pedindo de mim, não tem firmeza, não tem fé, não tem... Irmãos, isso é uma realidade que pode acontecer com qualquer um de nós, e precisamos aprender a respeito de Deus. Nunca é demais dizer que os pais devem ser os melhores amigos dos seus filhos e os melhores exemplos para os seus filhos. Afinal de contas, quem terá mais contato com os seus filhos do que você mesmo, que mora na mesma casa? Você pode dar um bom exemplo para os seus filhos de maneira na questão do casamento. Se você trata a sua esposa de uma maneira bíblica, com amor, respeito e cuidado, é óbvio que a sua filha um dia vai querer casar e ter um marido como você é para a sua esposa. Mas se você não faz assim, se você é um carrasco, se você maltrata, se você judia, a sua filha vendo isso, ela fala assim: nunca vou querer casar para sofrer como minha mãe sofre, eu não quero. Mesma coisa é o menino. Se a mulher, ela não respeita o marido, se ela não colabora, se ela envergonha o marido, se ela é uma pedra no sapato, quando o menino vê, ela fala assim: eu nunca vou querer casar para sofrer como meu pai sofre. Irmãos, e de uma maneira mais intensa, a responsabilidade no lar a respeito da educação dos filhos é do pai. Deus vai cobrar isso do pai, do marido. O marido não tem que esperar que a mãe tome a frente da educação dos seus filhos. Ela ajuda e colabora, sim, com certeza, mas a responsabilidade é sua. Quem foi cobrado pelos pecados dos filhos de Eli? Foi a mãe deles? Foi Eli, o pai deles, quem pagou pelo pecado deles. Então, os pais têm que ser os mais próximos dos seus filhos, têm que ser os seus cúmplices. Se os seus filhos não têm liberdade de contar segredos para você, tem alguma coisa errada. Mas para que isso aconteça, é preciso que você crie um ambiente de confiança, de liberdade, para que o confidente do seu filho não seja qualquer malandro da rua, não seja um cara como esse que nós vemos aqui, Jonadab, só dá ideia ruim, não é? Você tem que ser amigo, você tem que ser companheiro, você tem que ser cúmplice sem deixar de ser pai. Entenda-se, o pai no lar, ele é uma autoridade. Por isso, é imprescindível que quando o seu filho se dirige a você, ele tem que chamar você de Senhor. Ah, mas isso é coisa do passado? Não. Isso mostra que existe uma diferença, uma hierarquia. Quando eu chamo uma pessoa de você, quer dizer que eu estou em pé de igualdade com ela. Quando eu o chamo de Senhor, é porque existe uma hierarquia. Você pode entrar numa audiência e chamar o juiz de você? Senhor, existe uma diferença. Ele é autoridade. Mas para que você possa se fazer presente, ser um amigo, ser o seu cúmplice, para que você possa estar sempre junto com o seu filho, isso demanda tempo. É preciso que você tenha tempo para dedicar assim aos seus filhos. Isso também dedica renúncia. Você vai ter que abrir mão de outras coisas para que você possa gastar tempo na educação e no companheirismo para com seus filhos. Davi talvez não tivesse tempo para isso, mas tempo para pular a cerca ele
Tinha. Isso é uma realidade dos nossos dias. Muitos pais não têm tempo para os seus filhos, mas têm tempo para trair as suas esposas. Muitas mães não têm tempo para os seus filhos, mas têm tempo para fofoca. Tem tempo para viver aí, de casa em casa, como diz a Bíblia, paroleira, né? Não é assim? Ou mesmo com condutas imorais e indecentes. Segundo lugar, Davi foi um pai sem efetividade, né? O relacionamento entre Davi e seus filhos parece que era um formalismo, porque filho do rei, né? O rei, tudo é muito formal, né? Não existia, parece que, relacionamento calor humano. Existia um formalismo ali muito grande. A forma como ele tratou Absalão, após Absalão ter matado Amon, é uma prova clara disso. Depois que Absalão cometeu aquele crime, a Bíblia fala que o que ele fez? Ele foi conversar com seu pai, explicou o que aconteceu. A Bíblia diz que ele fugiu. Diz que ele fugiu. 2 Samuel, vamos um pouco mais adiante, onde fala dessa história que nós lemos. 2 Samuel capítulo 13. Página 277. Depois de cometer então esse crime, Absalão fugiu para um lugar chamado Gesur. 2 Samuel capítulo 13, página 377. 2 Samuel 13, 38 diz: assim Absalão, depois que matou então o seu irmão Amon, fugiu e foi para Gesur. E esteve ali o quê? 3 anos. E somente 3 anos depois de ter acontecido aquele fato, de Absalão ter matado o seu irmão, depois de 3 anos, Davi ainda não havia perdoado Absalão. A Bíblia não fala nem se ele tomou conta daquele caso, se ele se importou com aquela situação. Depois de 3 anos, ele não havia tratado daquela situação. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito ruim. Quando existe no nosso lar questões não tratadas, a tendência dela é só piorar, é só crescer. Passaram 3 anos e ele não havia tratado daquela situação. Ele não tentou resolver o problema. A situação só mudou porque o general de Davi, Joabe, né, ele intercedeu junto ao rei para que Absalão pudesse voltar para a cidade, para o palácio. Então Absalão voltou para o palácio, mas ele não tinha acesso ao rei. Os irmãos veem que família conturbada, que criação de filho mais atropelada. 2 Samuel, a gente está capítulo 14. Passem uma página aí. Passem 2 páginas. 2 Samuel capítulo 14, versículo 28. Amém? 2 Samuel 14, 28 diz assim: assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, porém não viu a face do seu pai. Davi sabia que ele tinha voltado, sabia que ele estava ali, mas não foi tratar do caso com ele. Quantas famílias têm esse tipo de problema do pai que não fala com o filho por conta de algum problema que aconteceu há anos atrás? Não trata do pecado, não trata do problema. Após muita insistência, Absalão voltou para o palácio. E após muita insistência novamente de Joabe, Absalão foi recebido na presença do rei. Foi preciso alguém de fora tratar do problema da família de Davi. Davi, como gesto de perdão e admissão de Absalão, ele dá um beijo mais, parece o beijo de Judas, aquele que deu em Absalão. Um beijo mais falso do mundo, né? Até o beijou, mas esse beijo não foi suficiente para reparar os danos causados, mesmo na vida de Absalão. Muitas vezes nós, como pais, nós causamos danos na vida dos nossos filhos por não corrigi-los, e danos que talvez acompanhem eles por toda a sua vida. Deixar de corrigir os seus filhos é uma prova de que você não os ama. A Bíblia diz em Provérbios: o que ama o seu filho,
O que odeia o seu filho retém a vara, mas o que o ama ao seu tempo, o corrige, o castiga. Mas Davi não corrigiu Absalão. Aquele beijo não foi suficiente para cuidar das feridas causadas. Nós vemos então que tudo foi uma falta de efetividade, né, do passado. Capítulo 14, versículo 33, leiam aí. Amém? Então foi Joabe ao rei novamente, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Não tem nada mais plástico do que isso, né? Mais superficial. Por quê? Porque o problema não estava resolvido. Não estava resolvido o problema do irmão. Como a gente sabe que não estava resolvido? A gente não vai conseguir falar disso novamente, mas lá na frente, Absalão tentou ser rei no lugar de Davi quando ele ainda estava vivo. Absalão, ele formulou um golpe de estado. Tentou tomar o reino do pai. 2 Samuel capítulo 18, vá até lá, irmãos. Do versículo 9 em diante. Amém? 2 Samuel capítulo 18, do 9 em diante, diz assim. Vou tentar ler que eu trouxe o óculos. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia amontado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, apegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado, e entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Depois de ele tentar o golpe de estado, de uma maneira anormal, Absalão fez o quê? Morreu. A Bíblia diz que ele estava andando, montado num mulo, a sua cabeça ficou presa numa árvore e ficou pendurado. Foram e avisaram Joabe. Joabe, em vez de vir salvar, o que ele fez? Acabou de matar o rapaz. Irmão, muitas vezes a nossa falta de cuidado, de correção, de ensino, de presença na vida dos nossos filhos pode gerar a sua morte. Entregue a educação dos seus filhos para as pessoas do mundo. Existe aquele ditado que fala assim: se você não educar o seu filho, alguém vai educar. Deus nos aceita apesar dos nossos pecados, mas Ele não disciplina dos nossos pecados. Deus nos deu todo o subsídio necessário para que a gente possa conduzir a nossa família, o nosso lar de uma maneira que agrade a Deus. Os filhos estão colocados sob a responsabilidade dos pais. Não podemos ser um pai negligente como foi Davi, ausente como foi Davi. O afeto e a presença dos pais na vida dos filhos é fundamental para que haja uma boa educação. Para a gente encerrar e concluir esse assunto, senão vai ficar para outro culto. Com certeza há muitas virtudes na vida de Davi que ainda a gente nem comentou, mas existem falhas. O versículo que nós vemos diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, esse ter cuidado envolve isto. E principalmente os da sua família. Negou a fé é pior do que infiel. É interessante que Salomão, filho de Davi, falou muito bem sobre a disciplina dos filhos. Em Provérbios 22:15 diz assim, a estultícia, está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Olha que interessante, se Davi tivesse colocado isso em prática, não teria sido tudo diferente. Provérbios 23:13 diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigarem com a vara, nem por isso morrerá, mas vai levar sua alma do inferno. Disciplina é um componente necessário do amor. Quem ama, corrige. Não só ensina, mas quem ama, corrige. Que a gente possa ser responsável
com a família que Deus tem colocado sob o nosso cuidado. Esposo com a esposa com o esposo, e o esposo e a esposa para com os filhos. A gente vive num mundo que está devorando as nossas lares, as nossas famílias. A gente tem que se mexer, a gente tem que agir. E Deus tem nos dado tudo o que é necessário para que façamos aquilo que é correto, para que consigamos defender a nossa família dessas má influências, desses maus valores do mundo. Então, irmãos, ser cristão não é o que as pessoas pensam, que é só vir para a igreja ficar pulando, berrando e babando. Não, é cuidar da sua família, é cuidar dos seus filhos, é cuidar da sua esposa. Quando a Bíblia fala lá que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, eu não estou falando simplesmente de palavras, eu estou falando que deve ser amada com atitudes, com renúncia, com sacrifícios, e que nós possamos fazer isso, e que possamos aprender com esses erros de Davi, para que não cometamos os mesmos erros, e que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém. Deus os abençoe. Irmão Adriano?